Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado nessa edição é o deputado federal Giuseppe Vecchi, do PSDB. Ele que em outubro do ano passado foi o quarto mais votado do estado, teve mais de 120 mil votos. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na sede do Hoje. A gente começa perguntando o seguinte: o senhor foi por muito tempo da equipe econômica do governo estadual, lá desde os anos 80, já dirigiu o planejamento, a fazenda, e o momento é de crise econômica. Deputado, o que a equipe econômica do governo estadual não pode errar neste momento? Bem, eu acho que Goiás não é uma ilha, nós fazemos parte do Brasil. O Brasil, infelizmente, está vivendo um momento muito ruim economicamente. O governo da presidente Dilma, por erros, por equívocos na condução da política econômica, fez com que nós tivéssemos hoje um PIB muito pequeno, uma retração de investimento. Isso afeta todos os estados. E acho que aqui nós temos também que tomar medidas de contenção de despesas, porque a economia cresce pouco, e quando cresce pouco é ruim para todo mundo, para a classe trabalhadora, para os empresários e para os governos. Então, poder ter acuidade com as finanças e aguardar, certamente, até o final do ano, para que a gente possa retomar o processo de desenvolvimento. Acho que o governador Marconi já fez isso ao fazer a reforma, ao diminuir os gastos em nível do Estado. Quando se fala, deputado, em cortes no orçamento, a classe política não gosta muito. O senhor foi por muito tempo técnico e hoje é político. Dá para compreender em função de ter sido técnico? Bem, deixa eu te dizer, todo mundo gostaria que tivesse investimento. Eu vou te dar um exemplo aqui no nível do nosso estado. Nós arrecadamos mais ou menos 1,5 bilhão, o orçamento aqui é de 22 bilhões. 1,5 bilhão por mês, o estado. E uma parcela disso, em tese, 6,5 milhões de goianos é que pagam imposto. Na verdade não é isso tanto, porque tem as crianças, alto, né? Mas dá 4 milhões e pouco. E a grande despesa que nós temos no Estado é despesa com pessoal, quase 65%, que você soma mais 18%, quer dizer, 160 mil servidores consomem 65% de 1,5 bilhão. Então, quando você soma isso, mais o que se gasta com dívida, sobra muito pouco para voltar. Então, o investimento é muito importante, porque é uma poupança que o Estado tem que fazer para poder atender as demandas da sociedade de uma forma mais ampla. E nesse momento não tem como fazer. Não tem como fazê-lo. Nesse momento você só a despesa corrente já toma o seu dinheiro inteiro. E numa economia que cresce quase zero, de uma forma pífia, você não tem como alavancar grandes, a não ser por empréstimo ou por um recurso extra que o Estado tem. Agora, é importante a gente entender por que alguns estados crescem mais do que outros, por que alguns países crescem mais do que outros. Uma das questões que eu acabei de dizer, é o investimento. A outra é a eficiência do gasto público, a qualidade do gasto público, que é fundamental. Um outro ponto seria a infraestrutura, a necessidade de se fazer infraestrutura, porque ela tem um efeito multiplicador na economia. E aí outros itens que são importantes também para o desenvolvimento maior. O senhor falou na questão da folha de pagamento. O governo teve que parcelar o pagamento dos servidores e agora comenta-se nos bastidores que o pagamento será feito até o dia 5 ou 5º dia útil do mês subsequente. O senhor sabe muito bem, se irrita demais os servidores. Como administrar isso? Bem, eu acho que acostumar com coisa boa não faz mal para ninguém. Mas eu quero dizer que do ponto de vista legal, acho que o governo até comunicou mal, porque do ponto de vista legal ele tem até o 5º dia do mês subsequente para poder pagar os servidores. É o que ele está fazendo agora. É porque a gente pagava, nós acostumou-se a pagar dentro do mês, mas esse parcelamento não fere nenhum dado do ponto de vista legal, que é o 5º dia do mês subsequente. E eu acho que isso é positivo, porque Goiás ainda tem uma grande vantagem. Goiás está pagando, o servidor não tem atraso. Outros estados da federação, estados maiores do que Goiás, não está conseguindo mais, não está conseguindo arcar. Essa é uma situação delicada
que todos certamente têm que se preocupar, porque você não pode viver com o Estado só pagando servidor público, tem que fazer obra, tem que fazer benefícios, o Estado tem um papel de regulador, de catalisador dos anseios da sociedade, e a ele cabe fomentar o processo de crescimento, de desenvolvimento, quer seja econômico ou social. Deputado, é hora de ir às privatizações neste momento de crise? Sempre. No meu entender, há um viés ideológico atrasado do Brasil em relação à concessão e privatização. Vou te dar um exemplo. A China é comunista desde 49. Desde 49 é comunista. Politicamente, mas economicamente desde a década de 80, que ela atrai capital do mundo inteiro para poder investir e se tornou a potência que ela é hoje. No Brasil, nós criamos esse viés, o PT criou isto. Basicamente, não, contra a concessão, contra a privatização. Demoraram 12 anos para poder meter o pau no Fernando Henrique Cardoso, demoraram 12 anos para poder chegar e falar, as concessões são boas. Então estão fazendo concessão de portos, de aeroportos, de rodovias, de ferrovias, e isso no interesse público, por que não? Eu vou dar um exemplo. A água tem que ser estatal? Você quer água com qualidade a um preço bom, seja estatal ou seja privada. Energia tem que ser estatal? Não, eu gosto da energia estatal, eu não gosto da energia... Por que isso? Nós precisamos de energia para poder gerar desenvolvimento. Então, se vai estar na iniciativa privada ou no setor público, no meu entender, é a mesma coisa. O que o Estado não pode abrir mão é de regular o processo dessas concessões, de estar no leme. Está no leme. O ato de remar a canoa pode ser terceirizado, pode ser feito concessão. Agora o Estado não pode perder o leme, porque o leme é que dá o rumo e aí esse papel é fundamental. Deputado, o senhor falou na questão dos investimentos agora há pouco. E muito se cobra aqui no estado de Goiás a questão de obras não concluídas. Por exemplo, Hugo II, Centro de Excelência, os CREDECs, Centro de Convenções de Anápolis. Essas obras não concluídas, isso não pega mal para o governo do PSDB? Não, eu acho que qualquer coisa que inicia e que não termina dentro do prazo não é bom. Agora, é importante ressaltar que essas obras foram paralisadas porque os empréstimos que estavam destinados para elas, que foram acertados, foram cancelados em função da situação econômica, da nova equipe econômica do governo federal. Eu acho que gradativamente esses investimentos serão retomados para que possam ser concluídos e ter o papel que a cada um deles foram destacados dentro do processo de desenvolvimento econômico e social. O caso do Hugo é um exemplo desse, porque é importante esse hospital de referência, que é o Hugo II, o hospital de urgência, ou mesmo outro exemplo que você colocou, o centro de convenções lá de Anápolis, o aeroporto de cargas de Anápolis, São muitas obras. Eu acho que Goiás ainda teve a grande virtude, do ponto de vista de gestão, de conseguir ter investimentos bem acima da média dos estados brasileiros. Tem a questão também, deputado, de rodovias, uma situação muito parecida com a de 2011, quando começou o mandato anterior do PSDB. Início de mandato é assim mesmo, com muita crise? Bem, é onde você tem que fazer o que tem que ser feito. Okay? Goiás hoje tem 11 mil, quase 12 mil quilômetros de rodovias. 1 quilômetro de rodovia custa 1.300.000 para você construir, dependendo do relevo, até às vezes mais. Então é um patrimônio grandiosíssimo. Você faz uma rodovia hoje, no ano que vem você tem chuva, tem etc, ela já começa a ter buraco, você tem que ter tapa-buraco, e é por isso que as concessões são importantes. Por exemplo, na BR-153 agora, Brasília, Anápolis, Goiânia até Itumbiara. Vai ter três pedágios, mas numa rodovia boa que você dá gosto a trafegar nessas rodovias. Então isso é importante. Às vezes a população não gosta disso porque já paga muito imposto. Que é verdade. E que é verdade. E o nome já diz, né? Imposto. Não foi de uma forma leve, foi imposto. E a carga tributária é grande.
E às vezes a gente não quer ter essas concessões pagando pedágio, mas eu acho que isso é salutar para o processo de desenvolvimento. Ok, deputado federal Giuseppe Vecchi, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E um classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Voltamos aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado é o deputado federal Giuseppe Vecchi, do PSDB. Deputado, vem aí a eleição do diretório estadual do partido. Há um imbróglio aí. A bancada de deputados federais de Goiás quer que um seja o presidente? Eu acho que não vejo problema nenhum nesse sentido. Houve uma discussão em Brasília. Eu acho que deputado federal, deputado estadual, vereador, qualquer um pode pleitear, sem mandato, com mandato, pode pleitear a ser presidente do PSDB, do diretório do PSDB. Mas mais do que isso, eu acho que o que precisa é ter proposta. O presidente do PSDB tem que ter proposta para dinamizar o nosso partido, tem que ter proposta para poder levar a conhecimento da militância a social-democracia, que é o PSDB, para poder cada vez mais a gente implementar, crescer um partido com raízes, com proposta, com projetos que venham ao encontro do desenvolvimento, que eu acho que esse é o papel maior. Proposta, por exemplo, para Goiânia, onde o partido não venceu nenhuma eleição neste século? É a mesma coisa. Goiânia está se discutindo nomes. E é importante ter nomes que tenham peso para poder vencer a eleição. Mas é preciso também uma proposta de planejamento para Goiânia. É preciso levar à população ideias de como dinamizar essa cidade tão bonita que é Goiânia. E a gente precisa, no campo econômico, no campo social, no campo ambiental, no campo cultural, ter propostas que possam fazer com que Goiânia retome um papel grande que teve aqui no Centro-Oeste. Acho que nós temos que, além das propostas, nós temos que olhar em volta, ter uma visão mais estratégica e criar alianças. Brasília está aqui a 200 quilômetros de nós, há muito que se colocou no campo cultural, no campo educacional, no campo de entretenimento, de ter-se alianças com Brasília para que a gente possa somar interesses num jogo de ganha-ganha. E eu acho que essa proposta para Goiânia é fundamental. É lógico que, junto com a proposta, tem que ter um nome. O senhor pensa em um dia ser prefeito da cidade? Eu acho que qualquer político sempre pensa em poder ter possibilidades de exercitar cargos maiores. Nesse exato momento, não teria cabimento alguém que foi eleito deputado há 4 meses estar pensando em qualquer coisa que não seja a Câmara dos Deputados. Tem cabimento, por exemplo, o presidente da AGETOP, Jane Rincon, ser o pré-candidato do partido? Eu acho que sim, ele tem trabalhado muito para esse governo, junto com o governador Marconi Perillo. Eu acho que é um nome, sim, que tem que ser levado em consideração nesse exato momento. Agora, o PSDB tem outros nomes, além do Jane. Tem outros nomes, tem a professora Raquel, tem o Valdir, tem o Fábio, tem muita gente aí que poderia estar postulando com ele. Agora, acho que o Jane tem uma vantagem, ele quer ser
candidato. Isso é importante. Muito, né? Isso é importante. Quando a pessoa deseja, já é um bom ponto para poder avançar. Ele tem desvantagem? Acho que cada um de nós não somos alheios a ter falhas na nossa conduta. Cada um de nós o tem. Os vereadores do PSDB aqui em Goiânia costumam dizer que as decisões são muito da cúpula. O senhor concorda? Bem, eu acho na escolha de candidato a prefeito. Deixa eu te dizer, eu acho que está faltando ainda 1 ano e meio para as eleições. Então tem tempo para todo mundo postular. Em vez de ficar falando de cúpula, tem tempo para todos se colocarem no jogo, tentar jogar. E o que eu acho que é importante é o PSDB, pela demonstração que teve de gestão no governo estadual, poder assumir a Prefeitura de Goiânia. O senhor defende o voto obrigatório ou facultativo? Eu acho que hoje o voto, de uma forma mais ampla, ele acaba sendo... você tem muito pouca penalidade. É muito pequenininho, ele já é facultativo, apesar de ser obrigatório. Na prática, né? Na prática. Deputado, o senhor é da área econômica, é um gestor, mas vem atuando muito na área cultural na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Bem, eu participei, eu quando fui secretário da Fazenda, tive a honra, junto com outras pessoas, de criar o Fundo de Cultura aqui do Estado, né, quando eu estava aqui. Então, sempre, mas como cidadão, não como gestor público. E agora, na Câmara, eu estou na presidência da Subcomissão de Fonte de Recursos para a área cultural. Então, isso faz com que, possibilitou, por eu ter conhecimento na área orçamentária, na área financeira, possibilitou que eu pudesse ajudar a área da cultura em nível da Câmara. Eu acho que o Brasil está muito fracionado politicamente, mas eu acho que na área da cultura a gente tem que tirar esse fracionamento que a gente está vivendo no Brasil e auxiliar a área da cultura. E auxiliar não só o Ministério, mas todas as formas possíveis de alavancar recursos para que a gente possa ter essa importantíssima área no dia a dia das pessoas. E é isso que eu estou fazendo lá como presidente da Subcomissão de Fonte de Recursos. Deputado, o senhor continua arrogante? Deixa eu explicar, antes que o senhor se assuste. Não assuste. Esse é o programa de número 90, o senhor foi um dos primeiros aqui, e o título, na versão impressa do hoje da outra vez, abre aspas, tem uma arrogância sim, pelo resultado. Ok, eu ia repetir isso agora. Porque você tem que ser determinado, você tem que ser determinado com aquilo que você realiza no dia a dia. A arrogância por si só, não. Mas a determinação, a firmeza de poder colher trabalhos que foram realizados por cada um de nós. E eu acho que hoje, quando se fala em resultado, é para dizer o seguinte, olha, eu trabalhei o dia inteiro, você teve resultado ou não? Porque senão você pode ficar achando que a questão da eficiência por si só resolve os problemas. E você precisa muito mais do que eficiência, precisa de eficácia, que é fazer as coisas certas no momento certo e com resultado efetivo. Eu vou te dar um exemplo concreto. O Brasil aumentou violentamente os recursos aplicados na educação. Aumentou o volume quantitativamente, mas do ponto de vista de qualidade, não. Nós, comparativamente a outros países, ainda continuamos com resultados pequenos em relação à educação. O senhor disse também que normalmente um técnico qualifica a política. O senhor acha que nesses 4 meses de mandato tem colaborado para isso? Com certeza. Eu acho que a experiência, a maturidade que a gente leva, cada um que está ali no Congresso, isso possibilita que a gente alcance horizontes maiores do que só a visão técnica e com a percepção política no desenrolar do plenário. A Câmara hoje está uma efervescência política, ali se concentra 513 pessoas de 27 estados do Brasil, então isso é rico para a formação de qualquer pessoa. Muito bem, estivemos então com o deputado federal Giuseppe Vecchi, do PSDB, o 4º mais votado nas eleições de 5 de outubro do ano passado. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV, em nosso programa, o Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.